A questão 3 é uma questão interessante. Ele dá uma função f de xy a duas variáveis, 4x menos 2y mais 3, e pede-se que seja esboçada a curva de nível da função, que passa pelo ponto P, 1 e 2, e desenhar o vetor gradiente da função P, né? Problema algébrico e geométrico. Então, se P é 1 e 2, f de 1 e 2 vai ser o quê? 3, né? Substituindo o 1 e 2 na expressão, eu tenho que f de xy será igual a 3. Portanto, 3 é o que? É a cota, né? É o valor da altura. A função dada, f de x, 4x menos 2y mais 3. Portanto, substituindo na expressão, nós temos que 4x menos 2y mais 3 será igual a 3. No ponto P, veja que eu estou analisando no ponto P, por isso que eu substituí por 3. Observe que isto aqui é uma equação de primeiro grau, né? Isolando a variável y, nós temos que y será igual a 2x. Geometricamente, o que é isto? Isto aqui é uma reta, e é uma reta que passa pela origem do sistema, né? Não esqueça da geometria analítica ou de funções. Isso aqui pode ser abordado sobre dois aspectos: função de primeiro grau, ou em geometria analítica, equação da reta que passa pela origem, equação reduzida da reta. Então, eu tenho aqui o gráfico desta expressão, e o gráfico representa o quê? A curva de nível, que passa pelo ponto 1 e 2. Se fossem outras as coordenadas, o gráfico seria diferente, mas nesse caso é no ponto P. Então, eu tenho o ponto 1 e 2, está ali. Agora, eu vou calcular o gradiente da função, ou seja, um vetor. Portanto, derivada parcial em relação a x na direção y, derivada parcial da função em relação a y na direção j. Fazendo as respectivas derivadas parciais, que não há dificuldade alguma, eu tenho que o meu vetor gradiente é dado por 4i menos 2j. 4i menos 2j, ele sai de P e aponta aqui, tá? Então, este é o vetor gradiente da função f no ponto P, 1 e 2. Note que o gradiente de f é perpendicular à curva de nível, ou seja, àquela reta, né? Isto foi discutido em uma aula remota. Se eu não me falha a memória, quem questionou foi a Alexia, e eu expliquei esta situação para vocês. E note também, é interessante observar isto, que o gradiente ele indicará a maior taxa de variação da função f no ponto indicado. Então, a sua direção nos indica onde ocorrerá a maior taxa, em que direção ocorrerá a maior taxa de variação, né? Não se esqueça disso, é um conceito importante. Então, está aqui, esboçada a curva de nível solicitada e traçado o vetor gradiente que é perpendicular a ela, no ponto P, 1 e 2.